Olá, quinto ano, boa tarde, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula, né? Graças a Deus. Deus tem nos abençoado, tem nos concedido essa oportunidade. E que em breve essa oportunidade será de estarmos juntos, com fé em Jesus Cristo, ok? Então, a nossa aula de hoje é falando um assunto bem interessante, um assunto preocupante para todos nós e de grande responsabilidade para cada um de nós. Olha só, na página 36 e 37 é a nossa aula de hoje. O assunto da nossa aula de hoje é o aquecimento global. É um problema sério que nós estamos vivendo ultimamente, né, no nosso meio ambiente. Esse problema é causado por questões de ações, principalmente nossa, né? Nós seres humanos. A responsabilidade, ou seja, o culpado de tudo isso que está acontecendo não são outros, realmente somos nós seres humanos. E o que a gente faz, tia? O que nós estamos fazendo que está aquecendo, tendo esse aquecimento global? O que nós estamos fazendo? A gente pode fazer uma retrospectiva, né, de nós mesmos em relação a esse comportamento que nós temos com o meio ambiente. E daí nós vamos conhecer, nós vamos ter noção de que o que nós fazemos, de um simples jogar um lixo, de um simples causar uma queimada sem saber o tamanho da sua gravidade, nós estamos fazendo esse acontecimento, ou estamos contribuindo para que isso aconteça, certo? Então vamos lá. Vamos começando aí o nosso texto. Este é um tema muito falado e importantíssimo para a vida na sociedade planetária. Estamos vivendo momentos de preocupação e de busca de soluções para melhorar a situação do aquecimento global. Ou seja, depois de feito, né, a ação que não foi boa, agora nós estamos em busca de algo para solucionar o problema. O mais grave obstáculo é o próprio homem, que continua agindo imprudente e irresponsavelmente com os cuidados discutidos e mostrados a respeito do aquecimento global. Como eu falei no início da aula, o responsável, né? O único responsável é o próprio homem, que causa esses efeitos, que causam esses danos, sem ter a preocupação de realmente ver o que ele está fazendo, né? Diante da natureza, com a natureza. A poluição provocada, ou seja, o efeito estufa é um fenômeno causado pelas emissões de gases nocivos à atmosfera, que alteram a sua composição e, consequentemente, afeta alterando a temperatura do planeta. Entre outras coisas, atribui-se a ele o fato de que a camada de ozônio, que é um filtro, né, natural da atmosfera, vem sendo aos poucos desfeita. Ou seja, com toda a ação do homem, provocando ou usando, né, utilizando esses gases, como é que se diz? Usando do seu comportamento em relação às atitudes que ele toma, nós observamos que todas essas ações elas têm contribuído, principalmente quando utilizamos de algo que venha prejudicar o meio ambiente em relação à camada de ozônio, ou seja, os gases que utilizamos, eles são, de uma certa forma, prejudicial, porque vem causar realmente esse aquecimento. Então, todos os tipos de gases quais nós utilizamos no planeta, ele é prejudicial. Nessa questão nós observamos, ou seja, na página 36 de vocês, ele mostra o gelo, né? A camada de gelo se desfazendo. Então, esses gases são poluentes, a contribuição deles, né, de uma forma negativa na camada de ozônio, aquecendo essa camada de ozônio, a gente percebe-se que com isso está acontecendo o descongelamento desse gelo, ou seja, está se transformando em água aquilo que deveria estar protegido em forma de gelo, e isso vem
abranger o nosso meio ambiente, vem causar inundações, vem provocar invasões. Então nós observamos que com o aumento da temperatura, isso vai acontecendo cada vez mais. Então a camada de gelo ela vai derretendo cada vez que a Terra vai esquentando mais, cada vez que a temperatura vai aumentando. O que a gente pode fazer para evitar tudo isso? Cada um fazendo a sua parte, né? Tendo cuidado com o meio ambiente, protegendo, cuidando, principalmente das nossas queimadas, olhando realmente o que é que nós estamos fazendo, certo? Não poluindo, que também é uma das causas. Então vamos lá. O avanço do mar é uma outra consequência do aquecimento global, assim como os incêndios e a quantidade de desertos. O mundo inteiro está ciente sobre esse caos na natureza. Muitos países lutam para diminuir e encontrar uma solução para de fato resolver. É por isso que o diálogo é tão importante. É importante falar sobre o assunto, é importante conscientizar as pessoas do que está acontecendo, né? Vocês podem levar as informações, né, que vocês recebem em salas de aula para as pessoas de lá fora, conscientizar as pessoas do que elas podem fazer para estar ajudando o meio ambiente, para estar protegendo, né, o nosso meio ambiente. Vocês podem conversar isso em casa, com o papai, com a mamãe, com os colegas. E dessa forma nós estamos dando a nossa, como é que se diz? Nós estamos dando a nossa parceria. Estamos fazendo também a nossa parte. No simples jogar de papel de balinha lá no meio da rua, que você pode orientar, né, as pessoas a levarem no bolso da sua roupa, ir em casa, colocar no lugar certo, no lixo certo. Então, são pequenas ações, mas que se cada um de nós se importar em fazer, tiver o cuidado, a responsabilidade de fazer, vai ser melhor, vai fazer a diferença, né? Nós vamos perceber a diferença. Os grandes empresários, donos de muitas fábricas que poluem o ar, devem buscar soluções, assim como os donos de madeireiras, buscando o jeito certo de evitar o desmatamento, que é outra catástrofe imposta à natureza. Nós temos necessidade desses serviços, né? Aqui fala dos grandes empresários, fala das fábricas, fala dos madeireiros. Nós precisamos desses serviços. Todos eles é útil para a vida do ser humano. Temos a necessidade. Só que esse uso ele deve ser feito com responsabilidade, buscando a melhor maneira de se trabalhar com esses meios, né? Por exemplo, ao cortar a árvore para construir a casa, para fabricar o móvel, nós temos que ter o cuidado de replantar uma outra. Fazendo dessa forma, nós estamos sendo beneficiados e estamos ajudando a natureza, né? Nos ajudando, porque isso é para o nosso bem mesmo, né? Para o nosso bem, para o bem dos animais, para o bem de todo ser vivente, certo? No próximo ponto, o que nos falta é tomar consciência das nossas responsabilidades e em seguida agir pelo bem comum. Ou seja, o que falta é cada um ter a consciência, cada um cuidar da sua parte, fazer a sua parte, ter a sua responsabilidade, não importar qual área ou bem. Nós temos que fazer a nossa. Não podemos dizer, porque fulano fez, eu também vou fazer do mesmo jeito. Não. Se cada um se importar de fazer a sua parte, nós vamos ter mudança para melhor, sim. Certo? Não podemos pensar dessa forma. Se alguém não faz, eu também não vou fazer. Todo gesto em favor da natureza contribui para a sua conservação e ajuda a melhorar a situação de grandes problemas, como tsunamis, tempestades de neve, falta de água, extinção de animais e vegetais, furacões, chuvas e enchentes. Olha só, todo gesto em favor da natureza contribui para a sua conservação. Ou seja, cuidando da natureza, né?
dando a nossa contribuição de cuidado, nós estamos evitando muitas outras coisas ruins acontecer. Uma delas aí, que todas elas, né, são assustadoras, mas a falta de água é a principal que nós vimos ultimamente. As enchentes é o que muito tem acontecido, né? Se bate muito na tecla de que a água potável ela vai acabar. E nós estamos caminhando para isso, porque dia após dia nós temos observado, né, as catástrofes acontecendo no meio ambiente. E isso vai realmente afetar, né, em relação à água potável, que é o que a gente tanto precisa. É difícil de acreditar que uma pequena ação de jogar, por exemplo, um palito de picolé no chão, cause um problema tão grave. Realmente, não causa problema, né? Mas que você jogou. E as outras pessoas? Milhões de outras pessoas que podem ter jogado também um outro palitinho. Então, um palito é como ele faz. Ele dá um exemplo. De um palito ele não vai causar nenhum efeito. Mas, por exemplo, se nós fôssemos fazer uma análise, né? Num dia, quantos palitos nós encontraríamos pelas ruas, nós iríamos ficar assustados, né? Então, por esse pensamento, todos acham, é um simples papel, é um simples palito, é um simples pedaço de plástico, mas que você jogou. Agora pensa as demais pessoas que existem nesse planeta fazendo a mesma ação, certo? Então, na nossa parte final da aula, diz o seguinte: a preservação do meio ambiente tem que ser uma ação conjunta. Todos têm que fazer a sua parte. Então, está disposto a ajudar nessa luta? Fica a pergunta, certo? Para todos nós. Você está disposto a entrar nessa luta, a fazer parte, né, desse exército que defende o meio ambiente, que protege? Seja bem-vindo. E eu também faço parte dele, ok? Meu muito obrigada. Fique com Deus. Até a nossa próxima aula. E a nossa atividade vai ficar na página 38 e 39, ok?